essa palavra movidos pela eternidade. Eu quero imediatamente te convidar a perguntar para a pessoa que está do teu lado: o que te move nos dias atuais? Perguntei para essa pessoa: o que te move nos dias atuais? Agora, se você fosse ter uma resposta, a resposta poderia ser das mais variadas possíveis. Sei lá, a resposta é sempre a mesma, né? Não sei, pergunta difícil. Tu vai ver nas células, quando tu começar a frequentar, vocês que não frequentam célula, tá? Vou falar só para vocês agora, nesse momento. Tu vai ver na célula o que tem de gente chata nessa igreja. As pessoas, elas olham e elas dizem assim: eu não sei, eu não gosto de falar. Então tu imagina perguntando para alguém agora e ele tendo que responder: o que te move? A pessoa vai dizer: não sei, não estou pensando nisso, acordei agora. Essa é a igreja que eu pastorei. De repente, você se move por as coisas desse mundo, como conquistas, prazeres, satisfação. Tem gente que se move por isso. Tem gente que o que levanta todos os dias para trabalhar, porque quer comprar uma casa na praia. É justo, é digno. Mieres, me ajuda com essa caixa aqui, ela vai me enlouquecer. Ela está zunindo, eu acho que só tua mão poderosa vai mexer nela e já vai arrumar. Tem gente que levanta todos os dias: sei lá, cara, hoje eu resolvi como Salomão, vou me dar o direito de beber vinho, vou me dar direito de ir para um harém, vou me dar direito de fazer o que eu quiser. Tem gente que levanta assim. Tem gente que levanta e se move porque está afim de fazer uma coisa nova hoje. Vou trabalhar o dia inteiro, mas o que eu quero mesmo é sair para comer fora, jantar num restaurante maravilhoso, comer comida como eu nunca comi na semana. Entende? Por exemplo, eu saio para almoçar agora e eu parece que não tenho comida em casa, que é um momento da extravagância. Tem gente que se move, irmãos, para trocar de carro. A vida se movimenta por isso. Eu saio da minha casa todos os dias de manhã porque eu quero ter um carro melhor. Eu não vou tecer comentários, mas eu acho isso ok. Tem gente que sai de casa todos os dias e levanta de manhã e não sabe nem por que levantou. Ou seja, não sabe o que move. Por que trabalho? Eu trabalho porque eu tenho que comer. Vocês conhecem gente assim ou só sou eu que conheço essa raça? Quem conhece, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho, conhece? Tem alguém perto de ti na tua casa? Não perto de ti não vale, na tua casa. Gente, a gente está vivendo em um cenário, em um mundo, que isso é o que move as pessoas. Isso é o que movimenta as pessoas. Mas também tem um grupo de pessoas que se move pelo propósito eterno. Eu fiquei pensando durante toda a semana sobre o que passa no coração das pessoas relacionado à eternidade. Porque tem gente vivendo por essa causa aqui, 75, 80, 85 anos de idade. A expectativa de vida do brasileiro, a melhor das expectativas, o que não é atual está entre 75 e 80 anos. A melhor das expectativas de vida do brasileiro, se não é aquele brasileiro que come que nem um animal e se exercita, é 85 anos de idade. Por exemplo, eu em 6 de janeiro de 2027 vou fazer 50 anos. Eu já passei da metade da vida. Se o meu conceito é que a vida é só aqui, então, amigo, o dia de ontem, beijinho, tchau, ele nunca mais voltará. O dia de amanhã é uma incógnita, porque tu ainda estás buscando o carro, a casa. Só que alguém pode atrapalhar esse propósito. Ontem eu estava ouvindo uma história do Seco, do Eduardo. Ele estava me contando, nós estávamos os três, eu, ele e o Mieres. Ontem a gente saiu daqui quase 11h30 da noite, cortando grama, pintando. Vocês viram como a frente da igreja está linda? Não, viram ou não viram? Quem viu, quem prestou atenção? Está maravilhosa, não está? A igreja mais linda da cidade, eu não tenho a menor dúvida. Ontem a gente estava conversando e a gente estava nostálgico dos tempos da Copa do Mundo. Agora em junho, julho, eu não sei exatamente, tem a Copa do Mundo. Eu sou daquela época que tu fazia uma parcela e tu comprava uma televisão nova na Copa do Mundo, de 4 em 4 anos para olhar. Quem é pobre assim, levanta a mão, já pensou, já fez isso na vida? Tem poucos, hein? Vocês estão em extinção. Eu nunca vou esquecer da vez que eu comprei uma televisão de tubo 29 polegadas da Sony. Eu era o cara mais rico que tinha na comunidade. Tinha uma televisão da Sony.
E por muito tempo isso me moveu. E o Seco estava me contando uma história ontem, que ele comprou uma televisão de não sei quantas polegadas, porque ele tinha começado a trabalhar na Bispo. Quem lembra da Bispo tem 100 anos mais. 100 mais. Você sabe o que é a Bispo ou não? Quem não sabe o que é a Bispo? Eu já estou pregando, parece até que não. Bispo era uma empresa de ônibus vermelha. É por isso que foi consumida. A que está atual é azul, haverá sinais. A Bispo não existe mais. Era uma empresa de ônibus, e o Seco estava contando que ele começou a trabalhar na Bispo, cara. E aí foi na loja, na Albino. Foi no... tem que perguntar quem conhece a Albino. Parei, é muita nostalgia para um tempo só. Aí ele disse assim: pastor, comprei uma televisão de sei lá quantas polegadas, eu acho que era 29 também, que era a riqueza máxima, para pagar em 12 vezes, pastor. R$173, o salário era 600. Ele chegou em casa, a mana que não está no ambiente, disse que queria comer a orelha dele para não ficar sem comida durante o mês. Aí disse que comprou aquela televisão, chegou em casa, comprou uma guerra naval contra a esposa, mas chegou em casa, sentou na frente da televisão, ele era o dono do pedaço, o King Kong da selva, olhando o jogo do Brasil, olhou o jogo do Brasil, terceiro mês os caras demitiram ele da Bispo. Aí ele teve que pegar a rescisão, pagar a televisão e ficou sem dinheiro para poder continuar o mês. Tem gente que se move assim. Hoje eu sei que é um homem de Deus, saiu daqui 11h30 da noite arrumando a igreja. Mas tem gente que se move por isso, cara. Tem gente que levanta para trabalhar por isso. Essa semana eu fui fazer um exame num consultório. Não sei nem se ela não está olhando o culto, ela disse que ia vir, mas acho que não rolou. E aí a médica entrou para fazer aquele exame, que era uma ecografia, ecocardio, que eu, como alguns sabem, eu dei um BOzinho aí um tempo atrás, mas já estou zerado. E eu olhei para a mulher e digo: pô, caramba, eu conheço essa mulher, meu Deus do céu, coisa estranha. E como eu não nasci para ser calado, eu nasci para ser profeta, eu olhei para ela e disse para ela: eu te conheço. A mulher me olhou sério e disse assim: cara, estranho, será que ele quer alguma coisa? Eu disse: eu te conheço, e não é dessa vida, não estou brincando, eu te conheço e não é de agora. E ela disse: me conhece meu marido? Não, te conheço desde os 11 anos de idade. Aí a mulher caiu na asneira de perguntar como eu estava. O exame ia levar 10 minutos, levou 45. A Lidiane estava do lado de fora esperando, achando que eu tinha tido um infarto ou que meu coração não prestava para mais nada. Resumo da história: a mulher me olhava e dizia assim: eu queria tanto ir na tua igreja. Eu dei um livro para ela e disse para ela: tu não entende que tu não é médica. Tu não entende que tu não nasceu para ser médica. Tu nasceu para curar com propósitos. Tu está aqui, eu estou... E graças a Deus ela me olhava, porque aí o exame começou a demorar, eu também já estava começando a apavorar. A mulher uma hora botou o negócio no meio do meu peito, subia e descia. Eu digo: é aqui, ferrou. É aqui que está tudo trancado, eu vou morrer no segundo posterior. E ela disse: não, fica tranquilo, teu coração está zerado. Eu digo: agora tu não sai daqui tão cedo, vou falar de Jesus para ti a manhã inteira, a tarde inteira. No final, ela parada com aquele negócio no meu peito, eu dava uma olhadinha disfarçada para o monitor, para ver se estava acontecendo nada, e ela me olhava e dizia assim: caramba, como que tu está aqui? Caramba, como que tu continua sorrindo? Eu disse para ela: não é sobre sorrisos, é sobre propósitos. Tu está aqui para curar. E tem pessoas que vão vir aqui receber um resultado, um laudo terrível. Quando saírem daqui vão sair arrasadas, mas se eles encontrarem um médico com propósito, o médico vai olhar para essa pessoa e vai dizer para essa pessoa: mas calma um pouquinho, segura por um instante, eu vou estudar o teu caso até o último instante, eu vou lutar pela tua cura até o último momento. Tem gente que se move por isso. Tem alguns irmãos aqui na igreja que trabalham nas mais diversas áreas, e eu sempre digo para eles: não deixem as pessoas saírem como entraram. Se vocês entenderem isso, vocês vão sair com pessoas transformadas. Só que Deus me deu uma palavra em Eclesiastes 3, versículo 11, eu te convido a abrir.
essa palavra, para ela registrar aí no seu coração. O relógio é sempre um adversário terrível nos domingos pela manhã. Versículo 11 diz assim: no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Para por aí. Eu comecei a me questionar sobre isso. O que é esse tal senso da eternidade? O que isso representa? Eu comecei a me questionar se esse sábio chamado Salomão sabia exatamente o que estava falando. Eu comecei a me questionar se as pessoas realmente têm no seu coração esse senso da eternidade. Porque eu tenho visto pessoas entrarem e saírem de dentro da igreja para conquistar a bênção. Isso não é senso de eternidade. Senso de eternidade é viver esta curta vida de 75 a 85 anos para conquistar a vida eterna. Senso da eternidade. Eu comecei a perceber que tem pessoas que vêm aqui na igreja, eu não vou falar da igreja dos outros, mas pessoas que vêm aqui na igreja, que entram aqui, ouvem a palavra e saem a pecar como se nada tivesse acontecendo. Falta o senso da eternidade. Porque se tu tiver o senso da eternidade, eu vou te ensinar uma coisa agora, como tu ganha a salvação. Vocês estão aqui ainda ou não? Importante vocês estarem conectados. Eu vou te dizer como você recebe a salvação e o acesso à eternidade. É simples, é rápido, não demora 30 segundos. Mas eu também vou te dizer como é que você perde a eternidade. E a forma como você perde a eternidade é viver uma vida em pecado. Só que tem gente que entra aqui, sai daqui, ouviu a palavra e segue a sua vida em pecado, como se nada tivesse acontecendo. O que é isso, meu irmão e minha irmã? A falta do senso da eternidade. Porque se tivesse o senso da eternidade, saberia que se continuar pecando, sem arrependimento genuíno, vai para o inferno. É muito ruim de dizer, mas é uma realidade que eu como pastor tenho que te dizer. A idolatria leva para o inferno. A mentira leva para o inferno. O adultério leva para o inferno. O sexo antes do casamento leva para o inferno. O roubo leva para o inferno. A difamação leva para o inferno. Só que as pessoas estão entrando e saindo dentro da igreja, ouvem a palavra, cantam, pulam. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho um monte de coisa para queimar. Queima o seu pecado. Pastor, mas tu está falando como santo? É claro que não, estou falando como pecador. Só que todos os dias eu levanto e digo para o Senhor: Senhor, eu tenho o senso da eternidade. E tem pecados que eu cometi que eu nem sei, porque para mim muitas coisas são certas e na verdade deve ser errado. Então eu vou para um tempo de arrependimento e digo para o Senhor: Senhor, os pecados que cometi voluntariamente, os involuntários, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados. Eu vou te dizer algumas situações que são fundamentais para você saber a rotina da vida até a eternidade. Como é que vai ser a vida até a eternidade? Coisas que você precisa saber. E a primeira coisa que você precisa saber é que a salvação é pela graça. Diga comigo, a salvação é pela graça. Tem um irmão que deu uma espreguiçada lá atrás, que me deu vontade de até me sentar aqui, tomar um cafezinho e relaxar. Está se sentindo confortável à vontade. Eu estou com medo que dê sono. Cutuca aí o irmãozinho e diz: não dorme, tu vai perder a eternidade. Teixeirinha, dá um cutuca no irmão aí também do lado, para ele saber que ele está aqui. Dá, Teixeirinha, não uma cutucada nele. Ó, não dorme. Aí. Primeira coisa, a salvação é pela graça. Não adianta tu querer ser o bonzão dentro da igreja. Não adianta tu querer achar que tu canta, que tu toca, que tu prega, que tu é o bonzão. Não é sobre isso, é pela graça. Olha o que a Bíblia diz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, ou unigênito em outras versões, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira coisa.
é por graça, é por um preço que Jesus pagou na cruz, Ele já morreu por isso. Ser salvo é a condição básica. Você é reconciliado com Deus por graça, mediante a fé em Cristo. Então, ser salvo é a graça é favor imerecido. Você recebe aquilo que não merecia, mas Ele te amou em tal intensidade que Ele te dá isso voluntariamente. É pela graça. O que precisa, pastor? Precisa levantar a sua mão e dizer: eu o reconheço como único e suficiente Salvador. Creio que não há outro Deus além dEle, e que a salvação só se dá por meio dEle. Vocês entenderam? Nós vamos fazer essa oração no final para quem ainda não recebeu Jesus. A Bíblia também diz em Efésios 2, versículo 8, eu vou lendo aqui para que dê tempo de fazer tudo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, ou é dom de Deus em outras versões. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então não adianta entrar para a igreja e achar que é porque tu é o bonzão. É pela graça, é pelo amor, é pela misericórdia. É fundamental tu entender isso, irmão e irmã. É fundamental, essa é a primeira e a melhor parte. Depois só vai ficando ruim aqui, depois eu me torno bonzinho no final, para a gente encerrar. Não adianta, meu amado irmão e minha amada irmã, você olhar para mim e dizer assim: ah, mas o Senhor já pagou o preço. Já. Ele já pagou o preço. Mas Ele também deixa muitos decretos escritos, que se nós o negarmos, Ele também nos negará. Diz ou não diz na Bíblia os pastores aqui? Diz ou não diz? Se nós negarmos a Ele, Ele nos negará. Diante do Pai ainda diz. No dia do julgamento, do juízo, diante do Pai Ele diz: não, tu me negou. Aí tem uma outra parte que é fundamental você entender. Primeira parte é a salvação. Fala, crente, a salvação é? A segunda parte é essa tal luta pela eternidade, é esse tal movimento da eternidade, que é a busca por tesouros verdadeiros. E aí eu te convido a abrir a tua Bíblia, eu vou te esperar, porque essa aqui é importantíssima você ter. Abre a Bíblia aí, irmão. Não fica moscando. Vou falar teu nome. Marcelo, abre a Bíblia. Tu já abriu? Miriam, obrigado por salvar teu marido. Vocês são uma só carne. Abre a Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 19. Dá uma olhada comigo aí. Diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. O clima aqui com o Otávio fazendo um fundo tá para coisa séria, mas eu vou fazer piada. No final eu vou estar vendendo um terreninho no céu. Vou vender por metro quadrado. Só me procurar, eu tenho as manhas para entrar, é só me dizer. A Bíblia está dizendo para a gente não olhar para as coisas terrenas, mas para a gente olhar para as coisas eternas. Graças ao livro de João, capítulo 14, versículo 1, sabemos que há muitas mansões ali no céu. Você sabia disso ou não? Mansões celestiais. Quem sabia? Levanta a mão aí, quem está na Bíblia na mão. Gente do céu, um monte de gente não sabia. Mansões celestiais. A Bíblia fala que as cidades lá terão ruas pavimentadas com ouro, conforme mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 21. Também vemos que há todo tipo de joias lá, como jaspe, safira e esmeralda, só para citar algumas. A Bíblia está falando que todos esses tesouros que nós reconhecemos aqui também terão lá as ruas vão ser de ouro. Não vai ter mais ruas com a lua.
Quem conhece, quem mora numa rua que tem uma lua no meio dela? Levanta a mão. Quem entendeu, quem não entendeu precisa acordar mais cedo. Aquele buraco que parece uma lua. A minha casa foi sorteada por um buraco que parece uma lua a vida inteira. Lá vai ser ruas de ouro. Ruas de ouro. Efésios capítulo 6, versículo 8 diz o seguinte: lembrem-se de que o Senhor recompensará. Você pode ler isso comigo? Isso aqui é importante gravar no cérebro. Diga assim comigo, em voz alta aí: lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Explica o escravo. Escravo aqui, reconhecidamente, é aquele que ainda não aceitou Jesus, que ainda não conhece a salvação, que ainda vive lutando por essa vida ordinária. Não é ordinária porque não presta, termo gaúcho, mas ordinária porque levanta, dorme, trabalha, levanta, trabalha, dorme. Tem gente que é escravo ainda disso. Tem gente que ainda não sabe viver, esperando pela bondade de Deus. E eu não estou aqui dizendo para tu não trabalhar, porque a Bíblia também fala que do suor do teu trabalho comerás. Agora, o que a Bíblia também diz é que tu não pode viver por isso, que tu tens que viver com o senso da eternidade. E aí então ele está dizendo aqui que ele vai nos recompensar, irmãos. Recompensa. Tu foi bonzinho aqui, tu ajudou o próximo, vai ter uma recompensa. Quando tu chegar, tu vai ouvir falar muito na Bíblia sobre galardão. Galardão é coroa, é recompensa. Quando tu chegar, tu pode chegar como um moribundo, mas tu pode chegar nas mansões celestiais e ter um galardão. Eu acredito sinceramente que o Senhor bondoso do jeito que é, eu tenho tido algumas pedras muito preciosas na minha coroa. Tem alguns irmãos aqui que tornaram a minha coroa mais preciosa ainda. Vou falar um pouco mais longo porque eles são realmente difíceis. Eles tornaram a minha coroa mais preciosas ainda, porque eles me deram tanto trabalho. Eu nunca vou esquecer de uma irmã que está em outra igreja hoje. Os diáconos vão lembrar. Durante uma década, 5 anos durante os 5 anos, todo pós-culto ela vinha na fila pedir oração. Diáconos, lembram quem é a figura ou não? Quem já se ligou? Todas os pós-cultos ela vinha, e às vezes eu olhava para ela e dizia assim: oi irmã, como é que tu está? O que tu quer que eu ore por ti hoje? Ela falava sempre a mesma situação. E aí eu orava: Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Aí às vezes quando ela estava pós-culto, ela estava chegando lá, eu já ficava com expectativa, ela vai falar de outra coisa hoje. De repente ela teve uma semana indisposta, ela vai dizer: passei a semana inteira indisposta, pastor, pode orar por mim? Eu ia dizer: claro, vamos orar, estou louco para orar por uma coisa nova. Mas Deus, Ele vai nos recompensar por a nossa bondade, por as nossas boas obras. Mas é importante frisar de novo que você não se salva por isso. A salvação Ele já deu na cruz do Calvário. Mas também é importante dizer que se tu está vivendo nesse mundo aqui e tu não está nem aí, olha para mim aqui, tu não está nem aí, tu só está vivendo Zeca Pagodinho, tu só está indo e bebendo, tu só está indo e vivendo, tu só olha para tua esposa e diz assim: ai, não incomoda, vamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Deixa eu te explicar essa frase brasileira. Isso deve ser coisa de brasileiro. Eu não sei, tá? Não me critiquem por isso, mas eu não sei. Mas isso é típico de brasileiro. Isso acontece com brasileiro. O brasileiro fala o seguinte: vamos viver um dia de cada vez. Sabe o que é um dia de cada vez? Tu errou muito, e aí tu recebeu uma recompensa por aquele dia. No dia do juízo, o Senhor lembra, chega lá e te diz assim: Mateus, lembra daquele um dia de cada vez? Então, deixa eu falar um negócio que eu acho que tu não sabia. Está tudo escrito no livro da vida, todos os teus registros. Deixa eu falar um alerta terrível. Vou falar para os da esquerda, depois para os do meio, depois para os da direita, tá? Pessoal da esquerda, deixa eu dar um alerta terrível para vocês. Vocês sabiam que cada palavra que vocês falam durante o dia está escrito no livro da vida? Fofoca,
pecado, maldição, bênção, coisas boas. Entenderam? Pessoal do meio, vocês sabiam que tudo que vocês falam durante o dia, tudo está registrado, as coisas boas e as ruins? Entenderam ou não entenderam? Agora eu vou para os da direita. Pessoal da direita, vocês sabiam que tudo que vocês falam, as coisas boas e as ruins, estão registrados no livro da vida? Toda, sem exceção, fofoca, maledicência, calúnia. Acho que vocês estão fofocando mais, hein? Porque Deus mandou falar aqui agora. Tudo está registrado. E aí naquele dia, no glorioso dia, todas as obras vão vir para fora. Casais, elas vão saber quem nós somos lá. Esposas, elas vão saber quem vocês são. Nós vamos ter memórias de tudo que é bom. O Senhor começou a colocar no meu coração de explicar também o que é essa recompensa, porque eu não vou só falar da tragédia, mas o que é essa recompensa. A palavra grega, traduzida como tesouros ou riquezas na Bíblia, normalmente significa riqueza acumulada na forma de dinheiro, joias ou outros bens valiosos, tá? Essa é uma expressão que normalmente é usada para isso. Exatamente nisso que os discípulos de Cristo teriam pensado naquele momento: riqueza tangível, bens valiosos, posses preciosas. Mas Cristo não estava nessas coisas perecíveis. Não são os fundamentos das suas obras as coisas perecíveis. E eu te convido a abrir a Bíblia em Romanos 2, e eu vou te explicar um pouquinho melhor. Porque ele não tem a mente como a nossa mente, ele tem uma mente celestial, ele não pensa nessas coisas tangíveis. Eu vou levantar para conquistar a casa própria, o carro novo. Ele te diz o seguinte: meu amigo, minha amiga, viva o melhor dessa terra, coma o melhor dessa terra, não fique demasiadamente preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã. Tem gente que diz para a esposa: não, nós precisamos economizar. A esposa está dizendo: tá, mas a gente trabalhou a semana inteira, vamos sair para comer alguma coisa juntos. O camarada olha para ela e diz: não, a gente precisa economizar. A gente não tem R$1 na conta mais, aquele nosso acúmulo, aquela nossa gordurinha. Aí a esposa ou o marido, não sei que é o canguinha da casa, começa a olhar para ti e dizer assim: cara, eu perdi o prazer de estar contigo. Pô, um saco estar contigo, meu irmão. Toda hora tu tá aqui, essa encheção de saco. Ah, mas a gente tem que pagar isso, a gente tem que pagar aquilo, a gente tem que ir naquilo outro. Pô, meu amigo, minha amiga, vai lá na lancheria do Teixeirinha e come alguma coisinha. Cupom Scarduelli. Não tem desconto nenhum, porque esse velho tá canguinha. Meu amigo, ela olhou para ti e disse assim: quando a mulher olha para ti, homens, por favor, olhem para cá. Quando ela olha para ti e diz assim: ai, hoje está tão bom para a gente dar uma volta. Meu amigo, minha amiga, ela está dizendo de forma clara: eu quero sair para comer alguma coisa. Bagé não tem nada para fazer. Entenderam? Nós vamos para onde? Para o shopping? Hein? Nós vamos ir para onde? Para o Aquapark? Hã? Nós vamos para onde, irmãos? Comprar como é que é o nome daquele troço que a gente come fruta? O que é açaí, gente? É o pote, querida. O bowl. Aleluia. Nós vamos comprar um bowl de R$3. Esses dias eu fui com um casal de irmãos e pasmem, eu vou expor, eu não vou só dizer o nome. Eu estou caminhando junto com eles e o mate era eu que estava pagando. Se explicou para mim depois. E ela chegou perto de um negócio e disse assim: vamos comprar esse, amor? Ele disse: não, para que tu quer? Tu tem 10 desses em casa. E ela olhou para ele e disse assim: mas custa R$13,50. Ele disse: mas tu não precisa. Eu acredito que ele é um homem de Deus. Ele converteu isso em açaí. Gente, deixa eu te falar um negócio. Eu dei um anel para essa mulher quando ela fez 16 anos de idade. 16? O primeiro, o maravilhoso, que eu paguei a minha vida inteira. Passei a eternidade pagando aquele anel. O anel com uma pedra, do que era aquilo mesmo? Como que tu não sabe? Olha aí o valor que ela deu. Meu tio comprou no nome dele, eu paguei por meses, anos. Era um anel com diamante, filha, no meio. Brilhante. Isso é bom, brilhante é top, né? Pelo menos na época era. Eu dei para ela, ela olhava para aquilo e disse: ai, amor, meu, era o
bambambam da história, o King Kong. Depois eu comecei a olhar, cadê o bendito do anel, cara? Aí um dia estou passando por um cara, alguns já conhecem a história, o cara está sentado na frente do Nacional, hoje Nicolini, porque o Nicolini, como a H-Pharma está querendo dominar o mundo, vai ter Nicolini no céu, na cabeça deles. Então um cara, ajuda o artista, o cara disse para mim, eu digo, ajuda o artista com o quê? Com uma salva de palmas? Ele disse, não, uma moeda, qualquer coisa eu faço uma arte. Eu disse, pô velho, só tem R$1. Ele disse, R$1 serve, vou fazer uma arte. E o cara começou a fazer com arame, um anel. E ele disse, dá para ela agora. Eu peguei um anel de R$1 e dei para ela. Qual é o anel que ela tem guardado até hoje? O de brilhante ou de R$1? R$1, nunca mais dei anel de brilhante. Meu irmão, essa mulher está olhando para ti e está dizendo assim, amor, que dia, hein? 18 horas vai cair uma chuva torrencial hoje. Nenhum homem vai sair de casa. Amém? Digam amém, homens que gostam de futebol. Romanos 2, amigo e amiga, ele está nos dando alguns privilégios de crer em Cristo, mas ele também está nos mostrando algumas coisas que a gente está vivendo nesse mundo, e ele é uma passagem. A gente está aqui nesse mundão, e a gente está para também aproveitar. A gente não está só para ser que nem miserável, que levanta de manhã e dorme de noite cansado. Tem homem que está levantando às 6 da manhã, para dar tempo de fazer tudo. Eu vou fazer atividade física, glória a Deus. Eu vou tomar o café, eu vou ler. E aí às 9 horas da noite está dormindo bonito. 9 horas da noite está morto com farofa. E a mulher está olhando para ti e está dizendo, e aí lindão, casei contigo para quê, bacana? E a voltinha aquela, e o açaí, e o bolzinho da Ava. Equilíbrio, meu amado. Equilíbrio. A gente precisa aproveitar aqui também. Maridos, hoje o almoço é num restaurante. Não tem mulher que vai fazer comida hoje, em nome de Jesus. Romanos capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz, ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará a vida eterna, olha isso. Dará a vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, vírgula, buscam glória, vírgula, honra e imortalidade. Não pensam nas coisas desse mundo, mortal. Versículo 8, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, ou, numa versão bíblica, amantes de si mesmo. Só pensam em si. Vocês estão olhando aqui para mim, estão prestando atenção? Isso é importante. Depois não sair para lá na rua que nem um banana, que não sabe nada do que está acontecendo. Vamos lá, vou repetir porque tem uns que estavam com umas carinhas aí. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade. 2 pontos. Primeiro, para judeus, o que ele está dizendo aqui? Para o povo dele. E também para os gentios, os que não os reconheciam. Então é para todo mundo. Não adianta tu dar esse 171 de estar na igreja todo domingo. É para todos. Mas, versículo 10, a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Diga comigo, glória, honra e paz. Primeiro para os judeus, o seu povo. E também para os gentios, ou seja, para todos que o buscarem. Mas eu vou te explicar ainda mais um pouquinho. Porque a sensação que tenho é que tem algumas pessoas que não entendem as coisas. Quando Deus está te dizendo que derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, Ele está dizendo, se tu não te preocupar com o próximo, não é só com o que tu pensa, não é só com o que tu queres, não é só com o que tu tens prazer. Se tu não te preocupar com o próximo, ira e calamidade vão te alcançar. Vocês estão entendendo? Ou está difícil de compreender? Ira e calamidade, irmãos. E aí não adianta no Natal, ou no dia de ação de graças, ou na Páscoa, tem uma hipocrisia que reina, que na Páscoa não comem carne vermelha. Que conceito é esse?
Jesus curou no sábado. Que conceito é esse? O que Deus está te dizendo? Lembrem dele, lembrem do seu amor, lembrem de quem ele era e façam o bem. Sabe o que tu faz? Compra um ovinho de Páscoa para o teu filhinho, se essa é a tradição. Pode comprar, mas compra um para o necessitado que tu conhece. Leva um para o necessitado que tu conhece. Sabe o que a gente fez no Natal agora e no Ano Novo? A gente pegou as cestas básicas que tinha ganhado da farmácia São João e a gente saiu a bater nas casas para entregar. Eu fui na casa de uma catadora de lixo, que, irmão, sinceramente, ela tem em torno de 70 anos de idade, ela cata lixo no container e, cara, a maneira como aquela mulher vive, eu e o Benhur fomos, a maneira como aquela mulher vive é estarrecedor. Chão batido, se chove vira barro. Caramba, a pia do lado da cama, o fogão do lado da cama, a televisão de tubo, um ventilador. Cara, aquilo deve ser assombroso de viver. Mas foi interessante que quando eu fui levar comida para ela, e a gente levou 2 sacolão bem rechonchudo, a gente foi levar comida para ela, ela nos abraçava, ela nos agradecia, mas não havia tristeza no olhar dela. E toda vez que a gente falava alguma coisa para ela, ela dizia para a gente: graças a Deus, meu filho, graças a Deus que nos deu isso. Ou seja, aprendeu a celebrar em qualquer estação. Quem te ama estará contigo em qualquer estação. Quem te ama vai estar contigo na riqueza e na pobreza. E não é esses jargões criados pelo homem. Quem te ama não vai te abandonar. Todo esse movimento é para tentar fazer você entender o que te move. O primeiro conceito daquelas pessoas que fazem bem e que Deus dará glória, honra e paz, o primeiro conceito é glória. Glória é reconhecimento. Você vai ser reconhecido sim pelas obras que fazem. Não há lugar que eu tenha recebido tanto reconhecimento na minha vida como na igreja. Eu faço sim, eu me esmero, eu ando para cima e para baixo, mas eu sou amado pelas pessoas de uma forma tão especial. Essa semana eu fui jantar na casa de alguns irmãos. Mas foi tão maravilhoso ver o jeito que eu era recebido. Teve um casal de irmãos que fazia um mês já que eu estava por ir, não conseguia. Agenda apertada, e eu disse: não, tal dia eu vou estar lá. Cara, quando eu cheguei lá, eles fizeram uma comida tão maravilhosa. Eles fizeram pudim, porque sabem que eu amo. Tinha água mineral com gás e limão espremido. Gente, isso é generosidade. Eu olhava para aquele tanto, cara, eu comia aquela comida, e uma hora o cara dá o sinal. Ele serviu um tanto quanto, como se Jesus estivesse voltando, ele não fosse comer de novo. Ele serviu aquela quantia e eu pensei: ele vai comer mais, é certo que ele vai comer mais. E eu disse para ele: cara, tu vai comer de novo? Ele disse: não, pastor, tem outras coisas aí. Eu captei a informação. Eu imediatamente, ele me perguntaram: tu vai comer de novo, pastor? Eu disse: não. Eu reconheci a estratégia. De repente saiu um pudim desse tamanho. Eu comi 2 fatias generosas. E eles disseram: pastor, a gente fez para tu levar para casa. E eu disse para eles: aí sim vocês vão acabar comigo, filho. 6 dias na academia, não tem como eu levar para casa. Mas eu senti tanto amor, tanto reconhecimento, tanta singeleza no coração. Eu fui terça-feira na célula, primeira célula, eu fui tratado com tanto amor, com tanta generosidade. Eles estavam lá preparando, eles prepararam pudim também. Eu comi pudim 2 vezes essa semana. Jesus amado. Mas eu tomei whey toda semana também, estou em equilíbrio. A nutricionista que cuida da minha vida ali fez assim para mim: condenação A para os que estão em Cristo Jesus. Gente, ela separou e eu estava tão cansado. Eu estava desde as 3 da tarde na rua. Eu disse para elas: eu não tenho condição de ficar para a comunhão, eu vou embora. E ela disse assim: então leva pudim. E eu fiz o quê? Levei o pudim, comi em casa.
porque isso é glória, é reconhecimento. Segundo ponto que ele está dizendo, honra devida a quem realmente procedeu de forma correta. Então o que vai acontecer? Você vai receber honra, porque a Bíblia diz, honra a quem? Honra. Por que você não vai viver uma vida de honra? Porque em você há desonra, e só há honra a quem honra. Pastor, tu vai começar a ver as pessoas me chamarem aqui como pai, vocês vão perceber que as pessoas vão me chamar aqui de pastor, vocês vão perceber as pessoas me chamarem de pastor mimoso, de pastor amado, vocês vão perceber tudo isso. Por quê? Honra a quem honra. Às vezes eu estou entrando e as pessoas olham para mim e dizem assim, meu pastorzinho mimoso, e eu digo, algo tu quer? Gente, sabe por quê? Essa semana também eu recebi pão caseiro em casa, de 2 irmãos diferentes. Gente, a gente começa a olhar para essas coisas, e a gente começa a dizer para o Senhor, Senhor, que coisa maravilhosa é te servir. Porque a honra vem a quem te honra, a honra vem a quem honra as pessoas. Eu não escolho o lugar, eu vou na casa do rico e do pobre, eu sento na mesma cadeira que eles sentam, eu como a mesma comida que eles comem. Eu não fico pensando nas benfeitorias ou nos luxos que um pastor pode ter. Muito pelo contrário, eu não sou adepto ao luxo. Eu gosto de estar com as pessoas na generosidade e na simplicidade delas. E se for no luxo, meu amigo, eu sei desfrutar. Eu estou como o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver de todas as formas, tanto ser humilhado como ser exaltado. Se quiser me levar para um resort, eu vou, e sei vestir roupa de rico. Terceiro ponto, ele te dá a paz. Paz não é essa que a gente conhece. A paz que ele dá é a paz que excede entendimento, não essa desse mundo de constante estado de mudança, ou de um mundo que acaba, que tu levanta e aí tu vendeu bem durante o dia, tu teve um mês maravilhoso no teu trabalho, tudo vai bem, aí no outro mês tu não teve um mês maravilhoso no teu trabalho e tudo vai mal. Não é sobre essa paz que ele está falando. Ele está falando sobre uma paz que excede entendimento, uma paz que não acaba, uma paz que se prolonga, uma paz que não termina com essas aflições cotidianas. Então a gente aprende com a irmã de 70 anos de idade a viver no simples e a viver no luxo. A gente aprende a viver na escassez e na prosperidade, mas a gente aprende a ter paz em todos os conceitos, em todos os lugares. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque nós não nos movemos por essas coisas daqui. De repente você está pensando aí sobre que vou dar uma segurada no meu trabalho. Irmãos, eu fiz 2 faculdades, eu fiz muitas especializações, estudo de teologia da Bíblia, o ensino da Bíblia, teologia, eu fiz aula por 9 anos, ininterruptos. Eu tinha aula presencial, online, toda segunda-feira por 9 anos. 9 anos. Então eu não estou aqui falando como um despreparado, eu não estou aqui como quem não pagou um alto preço para ter o que tem. Eu paguei um alto preço, mas eu tive equilíbrio, eu vivi sempre pelas coisas da eternidade. No entanto, a Bíblia fala uma coisa muito difícil de se entender, e eu tenho só 15 minutinhos para isso. No entanto, passaremos pelo juízo de Cristo sobre os nossos atos diários. Haverá uma avaliação das obras dos cristãos, não para salvação, mas para recompensa e responsabilização. Deixa eu te explicar isso. Uma vez salvo, sempre salvo? Nananina não. Mas se tu te salvou, tu reconheceu Jesus como teu único e suficiente Salvador, tu te arrependeu dos teus pecados, mas teve uma vida de práticas ilícitas, recompensa por isso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não está escrito, mas eu acredito seriamente que tu não vai morar numa mansão celestial. De repente num puxadinho do lado da mansão do apóstolo Paulo. É brincadeira, fico me olhando com essa cara séria. Mas há recompensas para aqueles que também entregaram a sua vida por causa dessa obra.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,12: aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se essa obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Vocês estão entendendo? Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Eu vou repetir, porque tem gente que vai se salvar assim, irmãos. Tem gente que vai se salvar nesse formato. É a Bíblia, é o apóstolo Paulo que está dizendo. A obra que tu fez aqui vai ser provada. Vocês querem um minuto para relaxar? Está muito tenso? Ou está de boa? Segue ou não segue? Segue? A obra que está fazendo nessa vida aqui vai ser provada. E aí ele diz que vai passar pelo fogo. O que não se consome vai continuar. Aí ele diz assim: se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa, desculpa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo na vida eterna, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. A gente está falando sobre vida eterna. Aí eu te faço uma pergunta, a pergunta que vai rolar na célula durante a semana: de que são as suas obras? Aqui nesse mundo, do ouro resistente, ou da palha e do feno que se consomem imediatamente, obras que você só está reservando para esse mundo. Ah, eu não fui um pai amoroso com meu filho, mas eu vou deixar uma bela casa. Ah, ótimo, o fogo vai queimar. Na eternidade isso não vale de nada. Ah, eu fui uma péssima esposa, porque nós não vamos estourar o chicote só para o nosso lado também, homens. Eu fui uma péssima esposa, mas a minha filha foi uma filha preciosa. Ah, ótimo, a recompensa virá. Ah, pastor, eu passei a minha vida inteira e eu vivi pensando a minha vida inteira só em mim mesmo. Ótimo, a palha e o feno vão ser queimadas. Ótimo. É meu alerta para ti nessa manhã. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Este corpo terreno, tu vai receber uma recompensa pelo que tu fez, bom ou ruim. Mas o que é mais maravilhoso é que se tu mudar a semente na terra agora, tu vais começar a plantar nos céus. E eu vou estar vendendo um terreninho ali, mas tu vai começar a plantar nos céus obras que o fogo e a palha que o fogo não consome. Então eu posso começar a mudar a estação agora, e eu começo a plantar algo agora, e eu começo a ver no céu as coisas mudando. Então quando eu me apresentar diante do grande tribunal de Cristo, o Cristo olha e diz assim: tu viveu de forma ilícita por um longo período. Deixa eu te falar, mas faz muitos anos que eu venho registrando as tuas boas obras. Servo bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Recompensa, galardão, pedra, coroa. Eu te faço essa pergunta, meu irmão e minha irmã. O pessoal do louvor pode subir aqui, para parecer que está acabando. Eu te faço essa pergunta: do que é as tuas obras? Do que é as tuas obras? Pastor, eu não sei, pastor, mas se não me agrada eu não faço. Meu irmão e minha irmã, tem muitíssimas coisas aqui que eu faço e não me agrada. Muitíssimas coisas. Tem coisas que eu vou fazer e que não me dão prazer.
Tem coisas que eu vou viver e que não me dão prazer. Tem muitas outras coisas que me dão muito prazer, mas tem coisas que não me dão prazer. Tem coisas que eu não estou afim de viver e nem de fazer, irmãos, mas eu tenho que fazer, porque são boas obras. Aqui a gente tem uma rotina de muitas coisas, tá? Às vezes os irmãos olham para cá e agora uma grande necessidade era um ar-condicionado. O último ar-condicionado lá a gente não está conseguindo achar a placa, que queimou. Aí a gente comprou um outro ar-condicionado, está instalando. Há alguns dias atrás a bateria estava dando pau, aí a gente teve que gastar 2.000 e poucos reais agora para mudar o som da bateria. Tem muitas outras coisas. Tem coisas que precisa para o Ministério do Louvor, tem outras coisas que precisam para a estrutura. Agora de pintura se foi algo em torno de 4.000 reais. O único ministério que não recebe nenhuma melhoria aqui dentro da igreja é o meu. No meu, eu não pego esse dinheiro que o casal de irmãos abençoa a igreja para comprar alguma coisa para mim usar aqui, que seja. Não pego. Sabe por quê? Porque a recompensa não é isso. A recompensa é ir na casa dos irmãos, a recompensa é andar de lar em lar, a recompensa é ver toda a generosidade, a recompensa é ganhar coisas. Às vezes as pessoas me dão bolo, às vezes as pessoas me dão camiseta, às vezes me dão bermuda, sei lá, camisa. Eu fico feliz da vida, porque é sobre generosidade. Agora, você vai receber pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno, enquanto esses 75 a 85 anos de idade. A recompensa essa que tanto se fala, trata de galardões, honra e reconhecimento pela fidelidade, enquanto más obras ou superficiais resultam em perda de galardão, mas não condenação. Tu entra e tu é reconhecido, e em ti vão ver nessa vida eterna, vai se ver o que tu viveu aqui, pelo galardão. Então tu pode entrar e a tua cabecinha está vazia, e fiquem tranquilos, não vai haver calvície lá, vai ser corpo ressuscitado, corpo, fugiu a palavra, glorificado. Ressuscitado é maravilhoso. Vai ser corpo glorificado, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, tá? As coisas vão ser muito diferentes daqui, não vai ter essas coisas perecíveis, mas tu vai andar lá e todo mundo vai olhar: caraca, esse malandro viveu e não estava nem aí, hein? Já pensou o Zeca Pagodinho salvo? E brincadeiras à parte, diz que ele é uma pessoa generosíssima. Tomara que ele alcance a salvação. Eu tenho muita esperança, porque a esposa é cristã. Imagina o fardo dessa mulher. Já pensou esse cara entrando? Vai entrar lá, meu irmão, vai todo mundo olhar e dizer: pô, malandro, passou a vida inteira, não fez nada, hein? Eu no céu com a memória intacta. Eu vou passar por os irmãos aqui da igreja, vou dizer: é, meu filho, eu lembro. Ó a tua cabecinha, olha a minha aqui, ó, tamanhão da coroa. Eu lembro, hein, eu sei bem porque tu tá com essa cabecinha vazia aí, não tem nada aí, hein? Nem uma pedrinha, hein? Salvou na última hora. Meu, esses últimos dias, eles nos chamam a prestar conta das ações que nós estamos tendo. O objetivo é prestar conta das ações e não condenação ao inferno. O texto, ele fala em receber o que merecer pelo que foi feito. É por merecimento, mas não é para condenação. Tu vai te salvar uma vez que tu levantar tua mão hoje e reconhecer Jesus como suficiente Salvador. Ou pastor, eu já reconheço Ele, há muito tempo eu já aceitei, mas eu tenho vivido uma vida em pecado. Uma vez que tu te arrepender dos teus pecados hoje, a salvação está contigo. Pastor, eu me arrependo, cara. Eu me arrependo de ter vivido a vida assim. A salvação é tua, ninguém pode mexer. Eu quero te falar sobre 3 coisas em 5 minutos. Eu quero te dar alguns conselhos. O primeiro dele é: use o seu tempo
como um recurso eterno. O tempo é limitado e deve ser gerido com sabedoria. Como usamos nosso tempo tem consequência eterna. Então, se você usa o seu tempo e o seu tempo não é programado, você está sempre perdido, desorganizado, você vai ter problemas, porque isso vai refletir. Ah, pastor, tem muitos irmãos que não vieram na ceia. Se a pessoa não vem no culto da ceia, irmãos, o que sobra para um camarada desse? Use o seu tempo como um recurso eterno. Tem gente que acha tempo para coisas, mas não acha para outras. Tem gente que não acha tempo para ter tempo em família. Tem gente que não senta à mesa porque está olhando o Globo Esporte, está olhando o jornal. Irmãos, use o seu tempo como recurso eterno. Produza isso na sua família. Na minha casa, se tu quer uma guerra, é pegar o telefone celular quando está sentado à mesa. Dá guerra. Eu digo na hora, na cara. Tu não tem noção do que a gente está fazendo? A gente está tendo um tempo em família de mesa. Não cabe celular. Não cabe contemplar a Duda que está te chamando no WhatsApp. Não cabe contemplar a Laura ou o Benhur. Não cabe. A gente está sentado em família para contemplar um ou outro, cara. Não mexe no celular. Ah, mas é uma mensagem. A mensagem já chegou. As coisas já aconteceram e tu não é o Superman. Cansa de ter casais que mandam mensagem dizendo: pastor, tu precisa vir aqui agora. Se eu estou com a Lidiane fazendo alguma coisa e com a Julie, eu não vou. Eu vou estabelecer um horário, eu aprendi isso há muitos anos atrás. Eu vou estabelecer um horário para ir e estarei lá sem falta no horário que combinei. Mas eu não vou estragar a minha vida porque tu já estragou a tua. Então eu respeito todas as coisas que eu tenho programadas. E claro, se forem coisas banais, eu vou deixar de fazer para te ajudar. É lógico. Mas eu não vou trocar algo que está programado com a minha família por desorganização pessoal de algumas pessoas. O tempo como recurso eterno traz consequências. Tem gente que não tem tempo para nada. Não tem tempo para vir à igreja. Não tem tempo para vir à igreja porque se dormiu, porque é domingo de manhã. Sabe por quê? Porque tu está indo até tarde, gastando o teu tempo no que é fútil e banal. Eu me levantei 6:30 da manhã. 7 horas da manhã estava com o cachorro fazendo xixi na rua. 7:30 estava tomando chimarrão suplementado já. Creatina, ômega 3, vitamina D, estava pronto para o culto. E tem gente que se dormiu. Sabe por quê? Porque não usa o tempo como recurso eterno. Segunda coisa, prioridades e investimentos eternos. Investir em coisas que permanecem, como almas, vidas, discipulado, ensino, legado espiritual para os filhos. Se você investir o seu tempo e prioridade como investimento eterno, você vai deixar legados para os filhos. Não é casa, é legado, é história, é legado. Quando você investe e prioriza, você vai deixar uma história que jamais vai se apagar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: caramba, esse cara é uma máquina. Ele consegue encaixar tudo. Mas os filhos olham e dizem: esse é o meu pai. Eu amo meu pai é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o meu pai sabe priorizar o que é bom e o que é ruim. Essa semana eu tive uma experiência muito marcante. O Glauber e a Carol estavam numa correria por causa dos horários da escola com as crianças. Aí não tinha onde deixar o Juan. Quem conhece o Juan aqui sabe que ele é um foguete imparável. E eu disse para o Glauber: deixa que eu pego na tua casa, levo para a escola, depois pego na escola, fico com ele até o horário que vocês saírem e depois levo de volta para a tua casa.
E aí ele me dizia, nos 2 dias ele me dizia: tu quer que eu pegue ele aí agora, pastor? Não, eu vou pegar, vou cuidar e vou levar. Foi esse combinado. O que eu estava dizendo para eles? Vocês são importantes para mim. Eu vou adaptar a minha agenda e eu vou priorizar as coisas que tem que ser priorizadas. Então eu corria lá para pegar minha filha às 4 da tarde, para levar ela para outra clínica que ela trabalha, e aí eu levava ela, e aí pegava o Juan, e aí no caminho o Juan ele dormia, eu comprei bolo para o Juan os 2 dias, ele dormiu os 2 dias, não comeu um pedaço de bolo. Mas o que é isso, irmãos? É legado. As pessoas olham para a gente e dizem: caramba, eu não estou só. E aí eu vou ir na casa dele e vou comer o melhor dessa terra. Porque a gente está priorizando o que tem que ser priorizado. Último ponto: fidelidade no pouco e nas áreas ocultas. Diga comigo: fidelidade no pouco e nas áreas ocultas. Lembre-se de que Deus tudo vê. Deus avalia também o que é feito no secreto. Fidelidade nos pequenos detalhes tem valor eterno. Então, seja fiel nos detalhes, seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar. Você tem que entender que Deus vê as coisas e as fidelidades nas áreas mais ocultas da sua vida. Você tem que entender que esse conceito da eternidade não é um conceito para esse mundo apenas. E deixa eu te falar, a gente vai viver muitas coisas boas aqui também. Mas se a gente aprender a viver movido pela eternidade, essas coisas perecíveis aqui não vão nos consumir. Porque a gente vai aprender a ser fiel nos mínimos detalhes. A gente vai aprender de que Deus está vendo tudo no secreto, e que Ele conhece a generosidade do nosso coração e também a maldade do nosso coração.